programa de hoje volta a tratar de dois pontos importantes do debate sobre a crise política e institucional que se abateu sobre o país. Qual o papel da grande mídia nesse cenário de um sistema político fustigado pela Operação Lava Jato? E ainda, o Estado de Direito no Brasil está em risco? Conversa comigo o jornalista Luiz Nassif, editor do jornal online GGN. Bem-vindo, Nassif. Obrigado, Vivian. Muito obrigada por vir, é um prazer tê-lo aqui. Não, o prazer é meu. Nassif, a grande mídia teve um papel significativo na construção de um cenário político desde o impeachment da presidente Dilma. É considerado, inclusive, pelas esquerdas, por muitos analistas, como um artífice, né? Um artífice mesmo do que é considerado um golpe pelos apoiadores da presidente Dilma. Agora, o presidente Michel Temer e o senador Aécio Neves são o alvo principal da Lava Jato, e a mídia deu com grande estardalhaço, especialmente tem trabalhado muito em cima das gravações do senador Aécio Neves, colocando ele bastante em evidência, né? Uma evidência sistemática e negativa para o político, né? Como é que você analisa o papel da mídia neste momento, né? E até fazendo, claro, um paralelo com aquele momento a mídia, na verdade, a desconstrução até de projeto nacional, a mídia começou em 2005. Uma campanha sistemática, assim, de jogar para baixo qualquer conquista do país, e que se amplia depois com o Mensalão e atinge o auge agora com a Dilma. 2005 por quê? Porque era o fim do primeiro mandato de Lula? Não, ali o que houve foi o seguinte: você tem uma crise global na mídia com o avanço das redes sociais, e com as redes sociais e internet, aquelas barreiras de entrada para grupos estrangeiros foram demolidas. Antes você não conseguia entrar, o grupo estrangeiro não conseguia entrar no Brasil, porque televisão aberta é concessão, jornais, tudo, você tem uma legislação que impedia. Com a internet, essas barreiras caíram. Então, globalmente, você tem uma crise terminal aí no modelo tradicional de grupos de mídia. E o Brasil, os jornais, os grupos de mídia aqui usaram o modelo do Murdoch, lá nos Estados Unidos, para se organizar, que consiste em quê? Você tem uma desorganização no mercado de informação com as redes sociais. Em vez de organizar esse mercado de acordo com o nosso, com filtros, vamos aproveitar e fazer um jogo da pós-verdade, inventar o que nós pudermos inventar para eleger alguém que, através, estando na presidência, impeça a entrada dos concorrentes. Essa foi a lógica. Então nós temos, desde 2005 para cá, a revista Veja. Então é uma questão de negócios, mas tem um viés ideológico. Sempre negócio. Você tem um viés ideológico, que você tem uma posição pró-mercado tradicional na mídia, né? Mas você tem que levar em conta. O que acontece em relação a Aécio? Aécio é o seguinte. Especificamente, ele era o político blindado. Isso que é um escândalo, né? Vamos pegar 89, o Lula candidato. A Globo começa apostando no Afif, se eu não me engano. Daí muda para... não lembro para quê, para Mário Covas. E depois muda para Fernando Collor. Então, digamos, essa estratégia da mídia, o personagem não importa, importa que se atinja o objetivo. Durante algum tempo, o personagem que atendia esse objetivo era o Aécio. Então ele foi blindado de todas as maneiras. O escândalo está nisso. Então, depois que... daí começam a aparecer tantas informações e tudo, que a mídia fica como um passivo. Como ela ficou, por exemplo, na época das diretas, Globo e tudo. Ficaram com a mancha de não ter aderido às diretas. Então eles passam a crucificar o Aécio, porque o Aécio já não tem mais serventia. Agora, no caso, quando as primeiras denúncias vieram a público em relação a Michel Temer e a Aécio, a Globo fez um grande estardalhaço, né? E inclusive supervalorizou da JBS, você fala? Exatamente. A delação da JBS, especificamente aquele ponto do aval, né? Dinheiro para o Cunha ficar calado, né? Silenciar o Cunha. E depois, quando veio a público a gravação, deu para que qualquer um que escutava via que não era exatamente isso.
A Globo agiu de uma forma e os outros veículos ficaram, especialmente a Folha de São Paulo, né, com uma postura um pouco diferente. Vamos dividir aqui. Depois a coisa também foi caminhando, né? Eu queria que você fizesse análise desse contexto. O Eliseu Padilha, que é o braço direito do Temer no governo, ele montou um pacote de salvação da mídia. Então, Folha, Estado, Record e outros. Agora apareceu, por exemplo, uma gravação do Aécio negociando verbas para a TV Record também. Então, ele colocou esse pacote num momento de crise, toda a mídia em crise, esse pacote. No caso da Globo com a JBS, eu tenho suposições que o tempo vai... Veja bem, a JBS é uma empresa, vale bilhões, ela já queria ir para os Estados Unidos tempos atrás. Estava enroladíssima com a Lava Jato e viu o que aconteceu com a Odebrecht. Então ela precisava ter um acordo com a Procuradoria-Geral da República que livrasse ela do Brasil para não ter esse sangramento continuado que tem na Odebrecht. Para conseguir esse acordo, ela precisava de duas coisas. Primeiro, convencer o Rodrigo Janot, procurador-geral, que até então ele vinha blindando o Aécio de todas as maneiras. Ele já tinha informação sobre o Aécio lá atrás, na primeira leva que foi para o Supremo Tribunal Federal, já se sabia de Dimas Toledo, já se sabia de Funa, já se sabia das formas de lavagem de dinheiro, e ele isentou o Aécio. Então você traz um pacote em que o delator mostra uma gravação com o presidente da República, que independentemente... O presidente Michel Temer é um ser abjeto, mas o que fizeram com ele vai contra qualquer princípio constitucional. Gravar o presidente da República, isso é um abuso monumental. Mas para que desse certo esse jogo, o Janot tinha que ser convencido, mas o ministro Fachin tinha que ser convencido também. E o ministro Fachin, ele é muito suscetível às pressões da mídia. Então, de repente, entra a Globo, de improviso, consegue as informações exclusivas, o Jornal Nacional dá 1 hora de denúncia improvisado. Aquilo era em cima do seu maior anunciante. Aquilo era fundamental para conseguir no dia seguinte a homologação da delação que salvava a JBS. Então, houve alguma coisa aqui entre a JBS e a Globo que nós não sabemos o que foi. Não é normal. Sim. Não é normal. A forma como foi noticiada servia ao interesse da JBS para a homologação. Isso. E a adesão foi muito rápida. Porque pela possibilidade de maior pressão sobre o Fachin. Isso. Entendi. Mas a adesão foi muito rápida. Você, para tomar uma medida dessa que pode derrubar um presidente da República, de afogadilho, como foi, não tem lógica. Se não entrar outros elementos aí que nós não sabemos. Não tem lógica. É muita coisa. De repente sai um vazamento no jornal o Globo, em cima desse grampo no presidente da República, à noite, 1 hora. O dia seguinte, você tinha comentaristas da Globo News que ainda não estavam afinados com o novo momento, defendendo eles, o Michel Temer, a Miriam. Havia também uma perplexidade. Sim. No dia seguinte, e à noite também, né? Isso. E daí você teve um enquadramento da Globo com um editorial no meio do dia. Exatamente. Um editorial da Globo, daí todo mundo se alinhou normalmente. Então, digamos, essa adesão a uma jogada em cima de um presidente que foi colocado pela própria Globo ali... E como é que você entende hoje os grandes veículos? Vamos falar né? Nós temos o Sistema Globo, o Estadão, a Folha de São Paulo, enfim. Esse álibi de que precisa manter o Michel Temer por conta da economia não existe mais. A partir do momento que o pescoço dele está a prêmio, não está mantendo estabilidade nenhuma. E ele ficou muito caro. Veja bem, em plena Avenida Paulista, 5 horas da tarde, uma pessoa estupra uma velhinha. E todo mundo vê. Não dá para você esconder, embaixo do tapete. Quer dizer, o que aconteceu, mesmo com os abusos de uma gravação em cima do Temer, foi que você desnudou o presidente, não digo, é o presidente mais sem noção da história. Ele assumiu a presidência, levou junto para o Palácio 4 operadores dele, operadores pessoais dele, pessoas que recebiam dinheiro para lavagem de dinheiro. O Zé Yunes, desculpe, o irmão do Jorge Yunes, o Zé Yunes, o Filipelli, o Sandro Mabel e o Loures. É muito desplante, é muita falta de noção.
Então, a partir desse momento e de índices de impopularidade recordistas, ele consegue, no começo do governo, ter o mesmo índice da Dilma no final de governo. Então, ele ficou muito caro. Agora, Nassif, falou-se muito, né, que a Lava Jato ela foi muito acusada de seletividade. E o PT era a vítima, né, da Operação Lava Jato por conta dessa seletividade. E agora? Total seletivo. A teoria da seletividade... Total, continua, mas continua. Veja bem, o fator tempo é fundamental. Se eu pego uma presidente no exercício do seu mandato legitimamente eleito, com todos os desacertos que ela fez, e trabalho para derrubar a presidente, quer dizer, no caso da Dilma, eles derrubaram uma presidente. No caso do Aécio, afastaram um senador que já não tinha serventia. O fator tempo é essencial. E tem que se dividir duas lava-jatos aí. Você tem Curitiba e você tem Brasília. Então vamos pegar alguns fatos aí. A campanha da Dilma hoje, esses dias aí, o Haddad publicou um artigo interessante na Piauí mostrando a articulação do Serra para derrubar a Dilma. Desde março de 2015, que a Procuradoria-Geral da República tinha um relatório sobre o Paulo Preto, que era o operador do Serra em São Paulo. Não se fez nada. Você tinha indicações aí da Odebrecht em relação a Temer, em relação a Aécio, desde lá de trás não se fez nada. Você tinha os dados aí de Furnas e tudo, não se fez nada. Então, digamos, nesse período, o fator tempo aí levou à queda de uma presidente da República, com uma participação política direta da Lava Jato, no vazamento da conversa dela com Lula, no vazamento de conversas pessoais da dona Marise. Então, digamos, o fator tempo é essencial aí, né, nessa história aí. Então a seletividade existiu sim, porque tinham elementos desde lá de trás para pegar Aécio, Serra e todo mundo. Mas ela não existe mais. Existe. O Serra agora, o Aécio agora tá fora do jogo. Sim. O que a Lava Jato conseguiu foi impor um programa de governo que não foi eleito nas urnas. Que é esse negócio da ponte para o futuro. A reforma da Previdência, a reforma trabalhista, uma desregulamentação em leis ambientais, tudo isso que está acontecendo é Lava Jato. É o programa mais antissocial do país até hoje, feito na base de negócio. Agora, quem é que tem controle não tem. sobre isso? Não tem. Nem judiciário, nem mídia, ninguém tem? É gozado isso, né? Porque parece que é tudo articulado. Você tem um conjunto de forças que movem-se numa direção e noutra, e você tem uma presidência da República acéfala, que foi a presidência da Dilma Rousseff. Grande mulher, depois que saiu do governo, uma grande figura assim, mas no governo ela ficou totalmente desamada, e sem saber como... Então você vai ganhando expressão aqui, um conjunto de fatores, né? O Ministério Público querendo protagonismo, as corporações públicas negociando protagonismo, esses movimentos de rua, muitos insuflados por ONGs bancadas pelo estrangeiro, uma mágoa monumental do Congresso, os negócios que a Dilma não aceitou fazer. Você pega a JBS, por exemplo, ela ajuda a eleger uma bancada que vai garantir a eleição do Eduardo Cunha para presidente da Câmara, porque a Dilma não quis fazer negócio. Então, pelo que ela tinha de bom e pela falta de jogo de cintura política, ela deixou solto. E aqui nós temos um... E até que ponto isso é a mesma coisa, hein? Hã? E até que ponto isso é a mesma coisa? Atualmente? Não, essas coisas, você disse, o que ela tinha de bom e a falta de jogo. Pois é. Não... De falta de jogo de ela cintura, tinha a visão de que a Lava Jato ia tirar todos os bandidos e ela ia poder governar sem necessidade de fazer acordo. Uma ingenuidade monumental, né? Agora, a grande imprensa se coloca como aliada incondicional do juiz Sérgio Moro, agora... Isso mas isso aí, o que te parece? É também uma estratégia, digamos, econômica? É uma estratégia política, de né? mercado? O poder que você conferiu. É questão de poder ou eles estão falando o que as pessoas querem ouvir? Não, são as duas coisas, né? São as duas coisas. A imprensa ela vai a reboque também da opinião pública. Por exemplo, você pega o Estadão, e a Lava Jato ela dá manchete. Então você pega o Estadão, agora que pegou os aliados do Estadão, ele faz editoriais contra a Lava Jato. Mas o principal porta-voz da Lava Jato é um repórter do Estadão.
Então eles conseguiram, digamos, com esse jogo de atender a opinião pública, eles conseguiram um poder junto à opinião pública. Por outro lado, você pega a Globo. Se você for pegar os dois grandes escândalos globais que ocorreram nos últimos tempos, em função das manifestações de junho de 2013, que mostrou que o país estava pronto para punçar, digamos, os seus grandes problemas, você tem dois escândalos que surgem nessa época que entram juntos no modelo de cooperação internacional do FBI, Departamento de Estado americano, Ministério Público americano, com o Ministério Público dos diversos países. Um é a questão do petróleo, que vem a Lava Jato, e outra questão da mídia. FIFA. A FIFA, pela primeira vez, permitiu você romper aquele compadrio que existia entre confederações de futebol, grupos de televisão e governos para a entrada dos grupos de fora. Porque se você for pegar a audiência dos grupos de mídia e televisão, o esporte ele é a peça central. Mas o que acontece quando estoura a FIFA? A FIFA é um escândalo brasileiro, é um escândalo Globo. É know-how brasileiro, é coisa nossa. É João Avelange em cima de uma metodologia desenvolvida aqui no Brasil. Estoura o escândalo FIFA, o Ministério Público começa a levantar coisas da FIFA, que pega a Globo diretamente e para. Uma juíza de primeira instância. Você vê, a Lava Jato derruba um presidente da República. Aqui uma juíza de primeira instância deu uma liminar aí para proibir o envio de informações do Ministério Público para fora. E o Ministério Público acatou. Então você tem um pacto aí que deu uma baita força para o Ministério Público. Se você for pegar, digamos, a reforma da Previdência, quais são os setores que vão ser isentos aí? Forças Armadas, Ministério Público, Poder Judiciário. Quem vai bancar? O setor desorganizado, que é o contribuinte aí do setor privado. Então você tem um jogo de interesses aí, onde a Globo passou a ter um poder de derrubar presidente a qualquer momento, por conta dessa parceria com o Ministério Público. E outros casos também ficando subordinado ao público que se ajudou a criar nesse período. Né? Agora, há uma tese de que nós estamos caminhando para um estado de exceção. Que há momentos que isso se configura. Nós estamos no estado de exceção. Eu acho que a gente vai reverter. Estamos vivendo. Eu acho que vai reverter, mas nós estamos. Quando você pega a maneira como são feitas aqui as delações, a maneira como se investiu aí contra jornalistas, a maneira de você mandar prender quem você quiser a qualquer momento aí, isso é uma maluquice. É uma maluquice que se espraiou por várias cidades do país. Vem um promotor e um juiz manda prender. A prisão, que é algo que tem que ser muito bem pesado. O assassinato de reputação. Você manda prender, solta uma informação no jornal, está liquidado o cara. Isso aqui é estado de exceção. Bem da verdade, o assassinato de reputação é uma coisa mais antiga, né? Sim, mas quando você tem a prisão de uma pessoa, eu te convido que é o ápice do assassinato de reputação. A pessoa humilhada lá. O que estão fazendo? Outro dia eu estava no Rio de Janeiro, passei em frente ao apartamento do Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral, de todos esses personagens, é o mais escandaloso aí, aquele deslumbramento dele. Mas a mulher dele foi liberada para ficar no apartamento com filhos pequenos. E na frente um grupo de desocupados lá querendo linchar. A própria Andréia aqui, que é uma pessoa muito polêmica, efetivamente, em relação à imprensa, tudo, o que fizeram. Então você passa a sular, que foi o que ocorreu. Ocorre com a mídia para conseguir poder. Ocorreu no macartismo, ocorreu no começo do século, ocorreu com a Fox News aí. Você assula, você cria a figura do inimigo externo e pega o que de pior existe na sociedade, que é esse sentimento de vingança, esse sentimento da torcida organizada, de pegar o torcedor isolado do outro lado para linchar, e usa isso aí como um instrumento de poder. Isso é uma vergonha para todo lado. O que estão fazendo com a Aécio hoje aí, esse vazamento continuado de grampos em cima dele aí, com todas as ressalvas que se tem contra a Aécio, é indecente. O Estado de Direito está em risco? Totalmente, não tem Estado de Direito nesse momento. Nesse momento nós não temos. Quando você pega um ministro da alta corte, que nem o Zé... Mas nós podemos dizer que é uma coisa tão assim... Veja bem, é que nem a meia virgindade. Não tem essa história de... Você está caminhando para uma escalada aí que, se não for detida, quando você chega um ministro da alta corte, que é Luiz Roberto Barroso, e convalida o estado de exceção,
Quando você vem o Tribunal Regional Federal do Sul lá convalidando o estado de exceção. Pois é, o STF ele sofreu uma primeira crítica muito forte, primeira não, mas uma crítica muito forte do Lula há um tempo atrás, que o Lula disse que o STF estava acovardado. Foi, não é? Nítido. De lá para cá, o Supremo já recebeu outras críticas e a propósito do que você está dizendo, como é que você enxerga o Supremo hoje? Acovardado. Continua acovardado? Acovardado. Você tem uma pessoa que tem coragem lá e tem lado. O jeito mais parcial, o jeito que mais desmoraliza o Supremo, mas que tem coragem de falar, que é o Gilmar. Pega o Gilmar. O Gilmar, com aquele IDP, Instituto Brasilense, aquela universidade dele, se você pegar os congressos que ele fez, todos eles têm patrocínio da JBS, da Febrabank, um monte da CEMIG não, da Light, um conjunto de empresas que ele está estudando. Isso aí nunca foi notícia. Daí ele começa a se votar agora contra a Lava Jato e contra o Janot e fazem um carnaval porque pegaram uma reunião dele com o cara da JBS. Então, digamos, o Supremo, se você for pegar o Barroso, a justificativa para... Veja bem, quando você pega a Constituição e o Supremo, qual que é a lógica da Constituição? A lógica da Constituição é você garantir um conjunto de regras aqui que impeça o predomínio das maiorias eventuais. Então, o que é a maioria eventual? De repente você tem no Congresso uma maioria eventual que vai tirar o presidente, vai desmerecer o voto direto, tudo, não pode. Então a Constituição é para isso. E o Supremo, ele é fundamentalmente anti-maioria. Ele é para a defesa das minorias e desses direitos fundamentais. Qual a alegação deles para permitir esse golpe do impeachment? A alegação é que o clamor das ruas e a presidente não tinha mais condições políticas, tiraram o corpo, mas violentamente. Você tem pessoas individualmente lá, muito valorosas lá. Você tem o Marco Aurélio de Mello, você pega, por exemplo, e esse protagonismo político do judiciário, eles gostaram disso. Pega o Celso de Mello, que é o decano. A maneira como ele se refere quando vai julgar um partido político contrário é indecente. Ele chega agora aqui, começou o movimento de diretas, ele sem mais nem menos publica um parecer dizendo que diretas vai contra a Constituição. Isso é posicionamento político. Você pega o Fux ele tem discussão de royalties lá, ele interessa ao Rio de Janeiro não manter discussão, ele põe na gaveta e não acontece nada. Então o Supremo é um pequeno Supremo, né? É um pequeno, não é garantidor da... E quando ele permite o golpe em cima da Dilma, com todos os desacertos da Dilma aí, ele desestrutura todo o edifício institucional brasileiro. Nassif, com esse cenário e com essa descrição do Supremo, será que a gente recupera o nosso Estado de Direito? Recupera porque... aquele negócio, é quando você bate no fundo do poço que você começa a recuperar. Nós batemos no fundo do poço? Olha, os otimistas dizem que sim, os pessimistas dizem que ainda tem muito para... A ver, né? Esse é um ponto que a gente nunca imaginou que o país pudesse chegar a um ponto aí de estar sendo governado pelo pior grupo político desde a redemocratização. É um pessoal que fazia chantagem com o Fernando Henrique, fez depois da crise do câmbio, fez chantagem com o Lula depois do mensalão, fez chantagem com a Dilma. Então, quando você pega, mesmo esse presidencialismo de coalizão, com todas as concessões que se faziam, o executivo era um filtro para impedir o assalto. Hoje é a seco. E o TSE? Só para a gente encerrar, que o nosso tempo está agora curtinho, o TSE, nós temos aí a expectativa do início do julgamento da chapa Dilma Temer, né, nessa terça-feira. É imprevisível, né? Porque se for pela composição política, o Temer se safa. Ele tem pessoas que ele indicou, tem o Gilmar, que tem uma influência muito grande. Mas é isso mesmo, as pessoas foram colocadas lá, os juízes foram colocados lá para cumprir esse papel? Olha, os tribunais... Depois de tanta denúncia sobre isso, eles vão sentar, pedir vista e sentar em cima? Então, aí, por outro lado, você tem esse clamor popular, pegou todo mundo hoje contra o Temer. Então é difícil chegar a uma... É difícil saber o que passa na cabeça de 4 pessoas lá, que são os 4 que votariam a favor do... Agora, se por exemplo, você tem um que foi indicado agora que se achou que ele vai pedir vistas. Daí começa a soltar informações
de contatos dele com a JBS. É um jogo que eu nunca vi coisa igual. Porque é um jogo que é escancarado, todo mundo abusando. O Tribunal Superior Eleitoral abusando, o Procurador-Geral abusando. Então você não tem regra mais. E qual que é o mote inicial dessa quebra de regra? O Supremo Tribunal Federal. Quando permitiu esse absurdo aí de tirar o presidente por conta das tais pedaladas. Veja bem, a gente tem uma... Abriu a porteira? Abriu a porteira, né? Nassif, essa conversa podia ir longe, mas infelizmente o nosso tempo não. Se tivesse mais tempo, eu ia falar da parte otimista, que eu sou otimista. Eu acho não, que então fala só um pouco rapidinho da parte otimista, só para a gente poder encerrar, digamos, com o coração um pouquinho mais leve. Está o Brasil inteiro discutindo hoje aí todos os absurdos que foram cometidos aí com o impeachment, os absurdos econômicos que a própria Dilma cometeu, tudo isso está numa reavaliação muito grande. Você tem uma discussão que está vindo de norte a sul aí, uma reorganização de várias áreas aí, escancarou foram essas bancadas eleitas aí por JBS, Odebrecht, tudo, escancarou o que é esse protagonismo jurídico da justiça, protagonismo político da justiça, escancarou o que são as ambições políticas aí do Ministério Público, escancarou a falta de consistência programática dos partidos, seja PT, PSDB. Isso obriga a um recomeço, sabe? Minas tem um grande brasileiro aqui, entre vários, que é o Israel. O doutor Israel, ele foi secretário de Ciência e Tecnologia do governo Figueiredo. O governo Figueiredo foi aquela noite tenebrosa que se abateu sobre o Brasil, quando parecia que estava tudo perdido, a década perdida, estavam sendo plantadas sementes que frutificaram depois. Nós estamos nesse momento. Uma molecada que está vindo aí com uma maturidade, esses secundaristas e jovens que estão vindo com uma maturidade, que não tinham espaço nenhum na política. Eles surpreenderam, né? Mas uma maturidade, olha, o Brasil é muito maior do que essa crise, nós vamos sair bem disso aí. Bom, tomara que você tenha razão. Muito obrigada por vir. Obrigado a você. Eu conversei com Luiz Nassif, que é jornalista e editor do jornal online GGN. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.